3 dias. Durante os 3 dias não vai acontecer nada. Depois que você entregar o voto, aquilo que você colocou diante de Deus, você vai ter notícia. Você quer sair dessa mesmice que você está? Essa é a pergunta, porque às vezes a pessoa não quer. Eu quero te dar uma dica de como você vai conseguir fazer jejum. O jejum que o diabo não quer que você faça. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Antônio Júnior. E olha, estou aqui com meu amigo, pastor Antônio Cirilo. 2 Antônios no mesmo lugar, estamos aqui juntos. Amém. Gente, olha, o Cirilo, como vocês sabem, é um grande ministro de louvor, um homem muito usado por Deus, que já ministrou no país todo, fora do Brasil, e ele tem uma longa experiência com intimidade com Deus, vida cristã, vida de busca pelo Senhor. E eu convidei ele aqui para a gente falar sobre jejum de uma maneira que você nunca ouviu em lugar nenhum. Porque eu sei que tem muita receitinha, né, na internet, e muitas vezes você fica perdido. Você muitas vezes não faz o jejum porque você tem essa confusão na sua mente e você às vezes acha assim, eu não sou tão espiritual assim, e pelo fato de você não conseguir fazer o jejum, você se sente mal, acha que a sua vida espiritual está limitada. Então nós vamos quebrar aqui vários tabus, vamos tirar muitas dúvidas, né? Exato. E nós vamos falar das próprias experiências. E eu gostaria de começar te perguntando o seguinte: por que é tão difícil fazer jejum, Cirilo? Porque assim, eu vou falar por mim. Eu tenho dificuldade, em nome de Jesus eu tinha, né? Até mesmo porque você me ajudou a fazer aquele jejum que nós vamos falar dele, daqueles 7 dias, e a minha vida já estou percebendo uma grande mudança. Mas por que eu tinha tanta dificuldade? Eu sei que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo tem essa dificuldade. Eu creio que é o inimigo. O inimigo sabe que o jejum é a disciplina espiritual que tem o poder de quebrar as resistências na terra. Quando Daniel orou a Deus, eu creio que a gente vai falar sobre o jejum de Daniel também, a Bíblia fala que o anjo, quando apareceu a Daniel, disse assim, no primeiro dia que você orou, Deus ouviu e mandou a resposta, mas houve guerra no céu. Então nós temos 3 céus, né? Temos o primeiro céu, esse agora que a gente está vivendo nele, você sai aí na sua casa, vai olhar lá as nuvens, é o primeiro céu. Tem o segundo céu, que já é espiritual, e tem o terceiro céu, que é o trono de Deus. Quando uma resposta ela sai do trono de Deus, antes dela chegar aí onde você está, ela passa onde estão ali os demônios, os principados, os potestades, e tem uma batalha. O inimigo sabe. Então imagina que nós estamos numa guerra. O inimigo, primeira guerra é a guerra da comunicação, é desanimar o adversário. Então Satanás ele vai fazer tudo para te desanimar de jejuar, porque ele sabe que no dia que você começar a jejuar, as bênçãos que Deus já tem para você, que já liberou, que está tudo ali represadas, na hora que você entregar o propósito de jejum, aquele dia que vai romper e vai inundar sua vida de bênçãos sem medida. Então eu creio que a dificuldade é o desincentivo do inimigo. É isso. E aí ele não quer que você tenha o entendimento do que é o jejum. Você vai estar cheio de informação, mas não vai saber, né, como praticar um jejum bíblico que funciona. E aí por causa disso a maioria das pessoas não fazem. Até mesmo porque, o que eu vejo? A gente gosta muito de comer. A melhor coisa da vida, a própria Bíblia diz que é comer, beber e se alegrar com a esposa, né? É verdade. Ou com o esposo, para as irmãs que estão aí nos assistindo. Né? Então, a gente assimila a comida com prazer. E você tirou comida, você tirou alegria, né? Então, eu vou te contar aqui, pessoal, um jejum que eu fiz com a instrução do Cirilo e que eu já estou percebendo grande mudança. O que acontece? Ele me falou sobre um jejum de 7 dias, no qual você só bebe líquido. E eu comecei a fazer esse jejum, e lembrando, irmãos, tudo que a gente falar aqui, você que às vezes tem algum problema de saúde, você precisa de uma recomendação médica, entendeu? Seja cauteloso e filtre, né, as informações de acordo com a sua realidade. E aí o que acontece? Eu fiz um jejum de 7 dias só tomando líquido. E realmente, no primeiro dia me bateu uma tristeza, né? Porque eu nunca tinha feito um desse. Ainda mais porque eu fui viajar com a minha esposa e eu pensei, poxa, eu podia ir no restaurante com ela,
comer uma janta bem saborosa e eu vou ficar só na aguinha de coco. É a mortificação do corpo, meu amigo. Só que aí durou o primeiro dia. Segundo dia, a gente fica um pouco mais passado, né? Assim, mais... Não tá acostumado, né? É como se fosse o intestino aqui pedindo, meu filho, você não vai mandar, né? Você não vai mandar a comida, o estômago, né? E só sei que aí, cara, deu o segundo dia, terceiro dia, opa, aí eu já entrei no clima, entendeu? Eu já fui assim, me sentindo mais sóbrio, mais concentrado, percebi que melhora muito a concentração e mais conectado com Deus, realmente. Então o jejum, ele não é para mudar Deus. Explica isso pra gente, porque o que eu percebi foi uma mudança em mim. Exatamente. Na verdade, nada muda Deus. Deus não muda. A imutabilidade faz parte do caráter de Deus. É um dos atributos de Deus, é que Deus é imutável. Então jejum não muda Deus, adoração não muda Deus, oração não muda Deus. Tudo isso tem poder nas circunstâncias, nas pessoas, mas Deus não muda, Deus é o mesmo. Então o jejum, ele muda, ele nos muda. Quem foi mudado no seu jejum foi você. Eu lembro que ali no terceiro dia, a gente trocando mensagens e tal, as suas mensagens já eram diferentes, entendeu? Já eram diferentes das mensagens do primeiro dia, né? E eu percebi. Interessante que aqui nesse podcast, então fique até o final, que eu quero te dar uma dica de como você vai conseguir fazer jejum. O jejum que o diabo não quer que você faça. Amém. Porque o diabo sabe, porque, gente, Pastor Antônio Júnior, pessoal, o reino de Deus é um joguinho de soma zero. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Tá? Para você ser mais do que vencedor, mais do que vencedora, alguém vai ter que ser mais do que perdedor. Tá certo? Então é um jogo de soma zero. O diabo vai fazer de tudo para ocultar, para te cegar, para ocultar de você. A verdade está aqui, ó, atrás da mão, pertinho de você, mas ele vai sempre colocar algo para que você não veja como é fácil adquirir, entrar na posse daquilo que Deus já te deu. Tá? E você vai perceber, depois desse podcast, que você consegue fazer jejum e muitas bênçãos que Deus já liberou sobre você vão ser destravadas. Amém.